Papo Suprem, um programa da União Planetária. E no dia de hoje nós temos algo fantástico, extraordinário. Nós vamos conversar com uma psicóloga que é entendida de psicologia positiva, que é tudo aquilo que nós queremos dentro da nossa atuação na União Planetária. Nós vamos conversar com Bianca Costa. Bianca, que alegria de recebê-la aqui dentro do nosso programa. Eu que fico feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. Bianca, eu nunca ouvi falar em psicologia positiva. Nós sabemos que nós aqui na União Planetária trabalhamos com a ideia do positivo, tanto que a nossa TV se chama TV Suprem. Suprem significa em movimento para o alto, em ascensão. Que história é essa de psicologia positiva? Na realidade, poucos ouviram falar da psicologia positiva exatamente porque ela é uma área muito nova. Ela surgiu como proposta, de fato, em 1998. Quer dizer, muito pouco tempo. Ela surge nos Estados Unidos com um psicólogo americano e ele vem trazer a proposta de modificação dentro da psicologia. Porque a psicologia comum estuda as doenças, os transtornos mentais e como curar. E ele vem trazendo a proposta da psicologia estudar as pessoas comuns e como essas pessoas comuns podem ser mais felizes, podem ter mais qualidade de vida. E dentro disso também o estudo da sociedade, como que a sociedade e as instituições podem ser positivas. Quer dizer, quais são as forças humanas? Será que eu posso identificar? Será que eu posso desenvolver da mesma forma como eu faço com os transtornos? A ideia é um pouco dessa de mudar esse viés da psicologia. É necessário se curar as doenças? Claro, mas está faltando uma parcela do estudo dessas virtudes, do estudo do que tem de bom no ser humano. O ser humano não é constituído só de doenças, ele é também constituído de virtudes. E se a psicologia pretende entender o ser humano, ela precisa entender também as virtudes que esse ser humano tem, como lidar e como trabalhar com elas. Bianca, sabe que aqui na nossa mentalidade, aquilo que a gente tem discutido aqui dentro da União Planetária, o que nós chamamos de doença, ela na verdade é uma ausência. Ela é uma ausência de harmonia, é uma ausência de qualidades, é uma ausência de virtudes, porque o ser humano, ele está no seu processo evolutivo e que tem que desenvolver qualidades, tem que desenvolver virtudes. E quando ele não tem essas virtudes desenvolvidas, então surgem as sombras. E essas sombras é que nós chamamos de doenças. No corpo físico, inclusive, Bianca, nós achamos que se a pessoa tem uma alimentação correta, não fuma, não bebe, faz exercícios, repousa, tem um repouso adequado, ela vai ter saúde, vai viver bem. Então, nós sempre trabalhamos com a ideia do positivo. E é interessante essa questão da doença ser a ausência do equilíbrio, porque foi, na realidade, o que foi percebido pela psicologia. Você tratava o indivíduo por conta daquele transtorno, vamos supor, uma depressão. O indivíduo tem uma depressão e você tira dele a tristeza, a insatisfação. O que normalmente acontece? Ele chega num ponto zero, ele estava no -2, chegou no zero. Quer dizer, ele estava triste, agora ele não está. Mas falta ainda ele estar feliz, falta ainda ele estar bem. Quer dizer, não basta o ser humano estar no zero, eu não tenho doenças, isso não é o suficiente. Eu preciso chegar a algum lugar, eu preciso ter bem-estar, eu preciso ter prazer, eu preciso ter sensação de estar sendo importante, eu preciso ter felicidade. Quer dizer, não basta para o psicólogo, para a psicologia, simplesmente curar essas doenças. O que o ser humano precisa para viver uma vida plena, para viver realmente essa questão da felicidade? Eu preciso construir a partir disso. Eu não quero chegar do -2 ao 0. Eu preciso conseguir chegar do -2 ao +2, +5, +10, quem sabe? Mesmo porque a própria doença já é fruto do desequilíbrio. Se nós queremos uma atuação correta, nós temos que buscar o equilíbrio, a harmonia. Onde há harmonia, onde há equilíbrio, onde há amor, nós não vamos encontrar doença. Que é exatamente, as pesquisas da psicologia positiva têm mostrado isso, como que o lado positivo serve como que fosse um escudo para evitar as doenças. Quer dizer, se eu tenho felicidade no meu trabalho, na minha família,
Se eu tenho bem-estar no meio onde eu vivo, isso serve como um para-raio para evitar que eu tenha algum transtorno e alguma desordem. Embora vejo que é uma questão bastante complexa, né? Que nós temos que examinar com profundidade. Quando a gente fala em felicidade, muitas das pessoas pensam que felicidade é ter, né? Ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter isso e ter aquilo. Então, com uma visão equivocada do que é a felicidade, eles primeiro não vão ser felizes e segundo não vão encontrar essa harmonia e essa plenitude. Pode-se dizer que, de maneira geral, todo mundo está buscando a felicidade, né? Todo mundo no mundo quer ser feliz. É o objetivo da vida de todo mundo. Mas existem caminhos para se atingir ela. Essa questão do ter é um dos caminhos mais utilizados, mas é o caminho que não leva a essa felicidade verdadeira. Você tem, por vezes, uma felicidade momentânea. No momento em que eu comprei o carro, eu fico feliz, mas logo aquilo se acomoda e eu vou precisar novamente comprar outra coisa para continuar suprindo essa sensação de bem-estar. Então, na realidade, é uma falsa sensação de bem-estar, onde eu vou conseguindo as coisas, mas eu sempre tenho que conseguir mais. E existe um outro caminho, que é a questão de você buscar situações e contextos que realmente te satisfaçam. Você sentir prazer no seu trabalho, você ter um ideal no seu trabalho. E o caminho que tem se comprovado que mais leva a uma felicidade verdadeira, a essa felicidade plena, é o caminho de você colocar a sua vida à disposição de algo maior do que você. Quer dizer, eu trabalho com isso, mas não é só para o sustento da minha família. Eu trabalho com isso porque eu acredito que isso vai gerar uma mudança no mundo, porque eu concordo com essa proposta. E realmente esse é o caminho que leva a uma felicidade completa. Bianca, eu acho extraordinária a sua colocação e eu quero aprofundar um pouco isso no campo social. Mas nós vamos ver isso no próximo bloco. Esse bloco nós estamos aqui terminando, mas fique conosco, porque nós vamos dar continuidade para aprender um pouco sobre essa nova ciência que é a psicologia positiva. Voltamos já. Bianca Costa, esse é o nome dessa moça bonita com quem estamos conversando hoje aqui sobre algo extremamente sério, sobre ciência, sobre a ciência da psicologia, sobre a ciência da psicologia positiva. Bianca, essa colocação que você fez no bloco anterior e que me pareceu muito saudável, como é que nós podemos imaginar isso em relação à sociedade de uma forma geral, não apenas em relação ao indivíduo, mas à própria sociedade? Para você pensar num bem-estar, não basta só o indivíduo, né? Você precisa ter uma sociedade. E você precisa ter, então, nessa sociedade, instituições que permitam esse tipo de bem-estar do indivíduo. Se a sociedade continuar tendo instituições que permitam só esse prazer momentâneo, você vai gerar indivíduos que só vão ter prazer momentâneo e isso vai levar a um ciclo vicioso que, no final das contas, não vai levar à felicidade plena. Eu gosto muito de uma frase que diz que o prazer de hoje pode ser a dor de barriga de amanhã, porque existem os prazeres saudáveis e os prazeres que não são saudáveis, né? E aí, então, o prazer passa a ser uma grande armadilha. Mas sim, continue. Exatamente. Querido. E para que você tenha uma sociedade que realmente promova essa felicidade plena, você precisa, então, ter instituições que permitam, né, instituições que a gente chama na psicologia positiva, que permitam o florescimento dos indivíduos. O que seria o florescimento? Esse desenvolvimento saudável que permita que você utilize no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida com a sua família, que você utilize as suas virtudes, que você realmente coloque elas em prática. Para que você seja feliz, você precisa estar se sentindo útil, exercendo aquilo que você tem de melhor. E da mesma maneira, a sociedade precisa exercer aquilo que ela tem de melhor, com instituições que permitam o amor ao próximo, a gratidão, porque isso gera uma sensação de bem-estar. Né? A sociedade precisa crescer enquanto uma escola que possibilite, né, o florescimento dos seus alunos. Você precisa ter instituições, organizações que permitam o florescimento dos seus funcionários, que a gente não esteja ali simplesmente pela questão do dinheiro, mas que exista algo a mais naquilo.
em que gere a satisfação de todo mundo e, por consequência, gera um crescimento da instituição. Quer dizer, não somente o indivíduo, mas as instituições podem atuar dentro de uma psicologia positiva. Com certeza. O ambiente que você gera na sua empresa, na sua escola ou em outros tipos de instituições, ele tem impacto direto em como os indivíduos vão agir ali. Que tipo de espaço você está permitindo que o indivíduo tenha? Que tipo de uso, né, esse indivíduo está tendo naquele espaço? Enquanto uma instituição, uma organização, eu posso tentar trabalhar com os meus funcionários para o meu lucro, ou eu posso trabalhar com eles o que eles têm de melhor, que eles sintam prazer naquilo que eles estão fazendo. Consequentemente, a minha instituição vai crescer mais. Uma televisão, ela pode ser uma televisão que tem uma psicologia positiva? Com certeza, e inclusive extremamente necessária para a sociedade. Se estamos falando de sociedade que precisa de instituições positivas, por que não a mídia? Porque nós temos uma tendência ao foco negativo, né? É até evolutivo, a gente precisa estar atento ao negativo. O negativo é importante, a gente precisa estar atento ao negativo por uma questão de sobrevivência. É na hora do perigo, você precisa identificar o perigo para poder reagir a ele. Porém, depois de um certo ponto, a gente não vai viver só com base nisso, em fugir do perigo, né? E a mídia hoje em dia, a sociedade hoje em dia ainda vive nesse foco, de identificar o que tem de negativo quase como se para se proteger disso. Realçar até, né? Dar um realce muito grande para o negativo. A mídia hoje em dia é quase como o comum da gente ver por aí cuidado, o mundo é perigoso e você precisa tomar cuidado com isso, com aquilo. Mas será que não existem coisas positivas que precisam ser mostradas? E uma televisão positiva, né? Você pegar o que existe de bom no mundo e levar para as pessoas, é claro que isso produz um impacto extremamente positivo, né? Eu ver que existem coisas boas sendo feitas no mundo aumenta a minha motivação para fazer coisas positivas. A divulgação dos bons exemplos? Extremamente necessária. Né? A gente fala, tem um provérbio que fala que a palavra convence e o exemplo arrasta. Se queremos um mundo melhor, a gente precisa mostrar que esse mundo melhor é possível. A gente precisa mostrar ações, que é bem o trabalho desenvolvido pela União Planetária. A gente precisa mostrar que existe um outro lado da moeda. Né? Não podemos nem estar do lado de achar que o mundo é lindo, mas também não podemos estar do lado, no desequilíbrio que temos hoje em dia, de achar que é só perigo, né? De achar que é só desastre, só catástrofes. Precisamos conseguir ver os dois lados da moeda. E aí sim. E até compreender o porquê, né? Porque eu, pelo mínimo, tenho uma visão muito bonita do mundo, mas vejo que ele está muito desestruturado. Sim. Então, existe o lado negativo. Ele existe, nós não podemos negar, mas ele existe como distúrbio, né? Existe o lado negativo e ele precisa ser melhorado. Mas como se melhora o lado negativo do mundo? E aí eu volto ao exemplo que eu dei no bloco anterior. Não é só trabalhando, tirando o negativo para chegar no ponto zero. A gente precisa, para melhorar esse negativo, de construir o positivo. O positivo precisa existir porque ele vai ser um escudo e até um remédio para que a gente melhore o que existe de negativo. Né? Que tipo de motivação existirá no mundo se todo mundo achar que só existe catástrofe por aí? Como melhorar essas catástrofes? Se eu não tenho nenhuma fé de que isso é possível, eu preciso ver que é possível fazer diferente. Então, o positivo tem esse peso, essa importância de ajudar a melhorar o que tem de negativo. Porque, na realidade, o que a gente encontra muito por aí é críticas a essa visão positiva de mundo. Mas o que a gente propõe na psicologia positiva não é essa visão poliana, essa visão positiva sem preocupações. Na realidade, é simplesmente uma visão mais equilibrada. Existe o positivo e existe o negativo. E, cientificamente, em que o positivo pode ajudar no negativo. Mas vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, que é muito interessante esse bate-papo aqui, esse papo supremo. Nós estamos conversando aqui com Bianca Costa, que é uma psicóloga que está envolvida com a psicologia positiva. Ela fez, inclusive, um curso lá nos Estados Unidos, por comunicação, com técnicos especialistas nesta área, que é uma área nova e que se desenvolve no mundo de uma forma muito importante. Voltamos já.